Olá, meus queridos amigos, vamos falar sobre a lição número 9, a lição que fala sobre a transformação que Deus pode fazer em nosso coração. O título da lição é Convertam o seu coração. E obviamente que esse tema nos fala sobre aquilo que Deus pode fazer em nossa vida, nos transformando. O verso áureo está no livro de Deuteronômio 4, verso 29, diz assim: de lá vocês buscarão o Senhor seu Deus e o acharão, quando buscarem de todo o coração e de toda a alma. Todos nós somos pecadores, isso é um fato. Basta você olhar os noticiários para você ver como a violência, como as coisas ruins, os desastres acontecem, porque o ser humano, ele é pecador, ele tem assim a intenção de ser egoísta, sempre, buscando sempre o seu lado. E com isso acontecem os desmandos que nós vemos hoje nesse mundo. Tá? Por isso a lição de hoje fala sobre como Deus pode nos transformar. Como disse um pensador, enquanto Deus não sintonizar o receptor no coração do homem para transformá-lo, a mensagem do Evangelho é apenas um ruído em vez de uma comunicação. É verdade, Deus tem que sintonizar o receptor de salvação no coração do ser humano. Tá? Quando nós reconhecemos nossa condição de pecadores diante do Senhor nosso Deus, nossa natureza pecaminosa, ela começará a ser levada ao arrependimento, e com certeza nós poderemos ser melhorados, transformados em filhos de Deus. Por isso que quando houve um homem no passado de nome Pedro Valdo, ele se tornou um homem transformado por Deus, assim, de uma forma impressionante. Ele era um homem que gostava de festas, de orgia, nunca se interessou pela palavra de Deus, até zombava de quem era crente, de quem assim usava a palavra de Deus como uma forma de pautar a sua vida para o bem. Ele zombava dessas pessoas, até que um dia ele estava numa festa e aconteceu uma coisa assim terrível. Um amigo dele estava sentado do lado dele, estavam brincando naquele folguedo com muitas mulheres e de repente o amigo dele teve um ataque fulminante, morreu na frente dele. Ele ficou tão apavorado que ele saiu dali depressa, correu para a casa dele, pegou a Bíblia, começou a ler, e quando ele leu São João 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pedro Valdo começou a mudar o seu pensamento. Ele começou a ler a Bíblia e começou então a se entregar totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Mudou da água para o vinho, abandonou todas aquelas festas, aquelas situações de pecaminosidade e começou então a ler a Bíblia para outras pessoas. Ele pegou todos os seus bens, que ele tinha uma certa riqueza, deu para os pobres e fundou então seguidores de Jesus com o nome primeiro, os pobres de Lyon, na França. Depois então Pedro Valdo, ele assim fez tanto para que as pessoas conhecessem Jesus, que em pouco tempo havia milhares de pessoas, que depois foram chamados de os valdenses, que foram muito perseguidos assim pelo poder papal e deixaram de ser um legado de fé e de firmeza nos princípios assim da Bíblia. Pedro Valdo foi um homem transformado pelo Espírito Santo. As pessoas que conheceram Pedro Valdo e viram no que ele se tornou, elas confirmavam realmente o senhor Pedro Valdo foi uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Uma pessoa que se tornou abençoada porque os valdenses viram muitos milagres sendo operados por Deus para livrá-los assim da mão assim, dos papas na ocasião, que foram se sucedendo, e eles então chegaram a uma situação de que eles poderiam, os valdenses poderiam ser chamados filhos de Deus. Tá? No livro Evangelismo, página 543, está escrito o seguinte: unicamente o poder de Deus pode mudar o coração humano e impregná-lo do amor de Cristo. Só o poder de Deus pode corrigir e subjugar as paixões e santificar os sentimentos. Então é uma verdade. Transformação é o que o ser humano precisa para servir a Deus. Todos nós somos pecadores, carecemos da graça de Deus. Basta a gente se olhar no espelho para que nós possamos perceber que somos pecadores. Por isso é preciso aceitar que precisamos de Jesus como o nosso transformador. O apóstolo Paulo diz: todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E Jesus Cristo é a grande solução para o ser humano ser transformado. E muitas vezes as pessoas não aceitam o fato de que são pecadores e que precisam ser transformados. Mesmo dentro da igreja, há pessoas assim que se tornam críticos dos outros e não enxergam os seus próprios pecados. Havia na igreja um homem que andava com uma camisa cheia de bolas assim coloridas
E um dia alguém perguntou, irmão, o irmão só vem na igreja com essa camisa? Por que o irmão gosta tanto dessa camisa? Porque essa camisa tem aqui, cada uma dessas bolas aqui representa o pecado dos meus irmãos na igreja. Está aqui, essa bola vermelha representa o ancião da igreja, homem duro de conviver. Isso aqui é a diretora das dorgas. Isso aqui, essa bola aqui é o chefe dos diáconos. Essa aqui atrás, essa bola roxa, é a irmã que cuida das crianças. Então, e o pastor? O pastor é essa bola preta aqui. O homem disse, escuta, e qual é o seu pecado nessa camisa aí? Onde está representado? Ele levantou aqui a gola, disse, está vendo aqui atrás da minha gola, uma pintinha pretinha, pequenininha? Isso aí é o meu pecado, porque eu não quero que ninguém diga que eu sou santo. Quer dizer, ele enxergava o pecado de todo mundo bem grandão, mas o dele era bem pequenininho, era quase microscópico. Então isso é uma visão muito, eu diria, tacanha, pequena. O ser humano é pecador, não adianta, nós somos pecadores. Se não for a graça divina, nós não conquistamos nada de Deus. Tá? É preciso que a graça divina nos ajude a sermos, assim, pessoas transformadas pelo Espírito Santo. Por isso, reconhecer que a pessoa é um pecador já é um grande passo para ser transformado pelo Espírito Santo. Vamos estudar isso aqui essa semana, com certeza será uma bênção esse estudo. Fique com Deus, tenha um sábado abençoado, que haja uma bênção para o teu coração. Eu vou orar. Deus querido, obrigado por tua palavra, nos ajudando a enxergar que precisamos do poder transformador do Espírito Santo. Ajuda-nos a entendermos isso na lição dessa semana, em nome de Jesus, amém. Fica com Deus. Deus abençoe você.